Arcano número 12, o pendurado. O arcano número 12, ele está de ponta cabeça, né? A gente tem essa figura aqui de ponta cabeça. Diferente do imperador, o imperador está sentado num trono e o imperador tem essa ideia de que ele se apoia na matéria. Então o imperador ele entende o funcionamento das coisas do mundo, ou do sistema do mundo, e ele se apoia nisso para tomar as suas decisões. Para entender as coisas, né? Ele se baseia no funcionamento da matéria. O pendurado, ele está de ponta cabeça e um dos simbolismos, né, é que ele se apoia no reino do espírito. Diferente do imperador, ele se apoia no funcionamento do universo. Então, enquanto o imperador está vendo o funcionamento do mundo, do sistema, a gente precisa trabalhar para ter dinheiro, para se sustentar, para pagar as contas. O pendurado, ele se apoia no funcionamento do universo. Ele olha as coisas pelo olhar espiritual, pela via do espírito. Então é como se o pendurado, é como se ele dissesse, se está acontecendo isso na matéria, é porque no espírito, ou no plano espiritual, ou no reino espiritual, está acontecendo tal coisa. Por isso que está se manifestando isso na matéria. Então ele tem, vamos dizer que este olhar diferente, que é o olhar espiritual. E várias vezes o pendurado pode sair representando que a pessoa entendeu algo sobre o plano espiritual, entendeu algo em termos espirituais ou entendeu algo sobre o funcionamento do universo. É por isso que a cabeça dele está iluminada. É como se ele tivesse ficado nessa posição de ponta cabeça e tivesse sido levado a olhar para o céu, a olhar para as coisas espirituais. E nesse processo dele, né, de aprendizado, ele acabou entendendo coisas, tendo a mente iluminada, tendo uma iluminação, né, um entendimento aberto, a visão aberta sobre muitas coisas. Essa posição do pendurado pode representar uma situação difícil e pode representar como se a pessoa tivesse sido colocada pelo plano espiritual num cantinho da disciplina. Eu até falo que o pendurado ele é o cantinho da disciplina, né? Colocou a pessoa lá pendurada, deixou ela lá nessa situação que ela fica estagnada, que ela não consegue sair, não sabe como resolver, mas é como se fosse um período, um momento em que vai levar essa pessoa a refletir sobre muitas coisas e, como eu falei, vai levar ela a olhar para as coisas por outra via, pela via do espírito, levando ela a ter um amadurecimento espiritual. Então é como se ela estivesse no cantinho da disciplina para aprender coisas, para ter um aprendizado e amadurecer. Né? Tem até pessoas que dizem que o pendurado assim é como se fosse um fruto na árvore que ainda não amadureceu. E quando ele amadurecer, vai sair de lá. Né? Então, quando a pessoa tiver esse aprendizado, tiver chegado, né, nessa maturidade, tiver alcançado essa iluminação, que é o propósito do plano espiritual, ao colocar ela nessa situação, aí ela vai sair. Então essa é uma ideia do pendurado, né? Você pode ver assim também. O pendurado ele pode representar tanto o sacrifício, né? Sacrifícios espirituais, o que a pessoa faz em sacrifício, como trabalhos espirituais onde existe comprometimento. Ou onde se fixa algo. Então, por exemplo, se você coloca uma vela de 7 dias e você deixa aquela vela fixa ali, né? Ela tem que queimar por 7 dias, então pode ser o pendurado. Ou alguns, vamos dizer que a pessoa tem um compromisso espiritual, que ela fala assim, eu vou fazer uma campanha na igreja de 7 semanas. Também pode ser o pendurado, ela está comprometida com aquilo, né? E é um comprometimento espiritual, em que ela tem, vamos dizer que ela vai ficar como que presa, de certo modo, aquela responsabilidade, aquele compromisso, aquela atividade, mas não é porque ela se colocou, mas porque ela mesma se colocou nesta situação, que é uma outra possibilidade do pendurado, que a própria pessoa tenha se colocado nesta situação. Inclusive quando uma pessoa, né, vamos supor que tem uma pessoa que ela tem problemas com droga e ela decide se internar, poderia ser o pendurado. Ela mesma se coloca nessa situação porque ela sabe que ela precisa ficar presa para conseguir curar algo nela. Porque se deixar ela livre, se soltar, ela voltaria para as drogas, por exemplo. Então pode ser a própria pessoa se colocando nessa situação do pendurado. Também pode, né, ser uma pessoa que se recusa à ação. Então o pendurado ele pode ser uma pessoa que está impossibilitada de agir. Nesse caso ela realmente não pode fazer nada. Mas pode ser uma pessoa que está se recusando à ação. Como se a pessoa colocasse os braços para trás, né, e falasse não vou me mover, não vou interferir, não vou fazer nada, né, nesta determinada situação. Então, como eu falei, o pendurado pode ser, né, situações difíceis, em que de fato as coisas
estão estagnadas, né? A pessoa não consegue, né, sair daquela situação, não consegue sair do lugar, não consegue se mover, mas poderia ser uma coisa assim mais simples. Por exemplo, a pessoa está gripada, então ela não pode, ela ficou de cama, por exemplo, não pode sair, então, né, vamos dizer que ela está meio ali de molho, ela está igual pendurada, ou quebrou a perna, né, teve que ficar ali também de molho, pode ser o pendurado também. Agora, o pendurado ele pode ser qualquer coisa que pendura, que se pendura, né? Qualquer coisa. Pode ser cabide, pode ser lustre, lâmpadas, quadros, cortinas, pode ser até post-it, assim, né? Que a gente cola às vezes na parede, né? Num quadro, assim. Pode ser inclusive vídeos, né? Vídeos que se postam no YouTube ou alguma coisa, uma postagem no Instagram, que você, vamos dizer, que vai deixar, né? Você pretende deixar lá fixo ou armazenado, pode ser o pendurado também. E pode ser qualquer coisa, né, que se fixe, como eu falei, né, se você deixar uma vela de 7 dias, pode ser um pingente, né, que você deixa pendurado assim, uma imagem, né, então qualquer coisa que fixe ou pendure pode ser o pendurado. E o pendurado ele pode representar olhar as coisas por outro ângulo, né, então como eu falei, que ele foi colocado nessa posição e ele acabou tendo que olhar as coisas pela via espiritual. É como se ficando de ponta cabeça ele tivesse que olhar para o céu, ele teve que olhar para o céu nessa situação. Mas em alguns casos, né, pode simplesmente representar que a pessoa está olhando a situação por outro ângulo, que ela viu algo que as outras pessoas não viram, ou ela viu algo diferente. E em alguns casos, né, pode sair na leitura, uma pessoa semelhante ao eremita, né, uma pessoa que mostra para outra, que fala, olha, você viu, mas você não viu esse lado, mas você pensou nisso, mas tem aquele outro lado, né? E isso pode ser muito num sentido também de ver o positivo de uma situação. Mas não assim num sentido forçado, assim, olha, você tem que ver o positivo, não. Pode ser que a pessoa de fato veja, né, que ela está passando uma situação difícil, né, e aí ela veja alguma coisa, nossa, mas eu acabei tendo grandes aprendizados com essa situação. Então pode ser que a pessoa de fato veja que teve algum ganho mesmo numa situação difícil. E dentro dessa ideia também, né, de trabalhos espirituais, um comprometimento espiritual, o pendurado pode representar também promessas, né, uma pessoa fazer uma promessa, ou mesmo trabalhos, né, trabalhos quando a pessoa faz um trabalho, por exemplo, na Umbanda, né, no Candomblé, que às vezes deixam, né, ali oferendas, né, pode ser também o arcano do pendurado.